Mas antes de começarmos, eu preciso mostrar este vídeo aqui de Tauane Catan, maravilhosa jornalista da Revista Oeste, que fez aquilo que infelizmente a velha mídia não faz mais: jornalismo. E olha quem está ali, ele, o ovo que tudo vê. Vai lá, Tauane, arrasa! Ministro, prazer, eu sou da imprensa. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Ministro, em relação à democracia, como existe democracia em meio a tantos escândalos que têm aparecido? Vai ser tudo junto, é. Ministro. Magnânimo não quis aparecer, não quis falar, ele tá, eu acho, um pouco recolhido depois das últimas, né? Não quis falar, isso chama bastante atenção, porque até pouco tempo atrás eu acho que se abrisse ali a geladeira, acendia a luz, ele saía dando entrevista. Loucura este ministro. E essa mocinha, que eu tenho dó dessa mocinha, que tem orgulho de tirar foto ao lado de um ser tão desprezível como Alexandre de Moraes. Mas é para vocês verem como a coisa funciona. Sem mais enrolações, vamos direto ao ocorrido com a Ramagem. Começou a sair matérias em diversos portais, no Globo, eu vou mostrar para vocês aqui da CNN, mas saiu na Veja, saiu Folha de São Paulo, Estadão, todos eles nessa mesma linha aqui. Não lerei todos para não cansar a beleza de vocês, mas o negócio foi assim, nessa linha. Alexandre Ramagem é preso pelo ICE nos Estados Unidos. A palavra correta mesmo, seria até detido, mas tá, tudo bem, né? Ali, vamos fingir que o jornalista não sabe a diferença das palavras. Alexandre é preso pelo ICE, que é o Departamento de Imigração. E o que está escrito logo abaixo? Ex-deputado foi condenado a 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. O que uma coisa tem a ver com a outra? Nada, e eu já vou mostrar para vocês. Mas todas as manchetes vieram nessa linha. Foi preso nos Estados Unidos, trama golpista. Inclusive temos aqui, vou mostrar para vocês, o próprio governo produzindo fake news, não é assim que eles falam? Fake news. Ah, meu Deus, produziram fake news. Aí conta que o Alexandre foi detido lá, preso, né? Eles usam a palavra preso, pelo Departamento de Imigração dos Estados Unidos e que, ó, meu Deus, era um golpista que estava foragido. Aqui a Veja, ó, condenação por trama golpista e fuga aos Estados Unidos. Entenda a prisão de Alexandre Ramagem pelo ICE. De novo, o que alhos tem a ver com bugalhos? Nada. E daí eles seguem falando, né? Ele foi sentenciado a 16 anos de prisão. O que ele fez? Também não contam. Ameaçou a democracia. Estava falando coisas ilícitas. Oh, meu Deus. Jornalistas da Globo imediatamente foram soltar os morteiros anais ao vivo. Toma aí um Estomazil e vamos escutar. Pelo menos para dar um pouco de risada é bom. O Brasil, né, acabou de assinar um tratado de colaboração de crime organizado, informações, etc, etc. Seria estranho, né, um país ter tratado... Algumas fontes da polícia, inclusive, estão reforçando esse tratado. Assim, quer dizer, acabar de assinar um tratado de cooperação contra pessoas fora da lei e... Um foragido. E um foragido é um fora da lei, ele está cometendo crime. Sim. Fala, Ana. Eu estava falando agora com uma fonte da Polícia Federal que participou dessas negociações todas e essa fonte refuta a ideia de que foi um acaso a prisão do Ramagem e diz que essa prisão se deu por fruto de cooperação internacional. Quer dizer, ainda não temos mais detalhes se o Ramagem vinha sendo monitorado, se as autoridades brasileiras indicaram onde ele... O Brasil, né? Isso. Então vamos lá. Aí eles fizeram uma salada de fruta que até é difícil de explicar. Então eles puxam assim, o Brasil fez um tratado internacional para combater o crime organizado. A intenção dos Estados Unidos é combater o crime organizado mesmo, tipo PCC e Comando Vermelho, que o governo não quis colocar na listinha de terroristas. Assim, a associação criminosa armada de Ramagem com a Débora do Batom não é do interesse dos Estados Unidos, porque assim, em uma democracia, um país livre, de verdade, isso não é crime. Não é crime criticar autoridades, nada disso é crime. Ameaçar a democracia, oh meu Deus, sem armas, com algodão doce e um batom. Aí eles fazem essa mistureba, oh meu Deus, ele estava foragido. Um foragido
que faz transmissão ao vivo, a nova modalidade, muito interessante, a pessoa se esconde fazendo live na internet, muito sensacional essa modalidade. E aí vem Ana Flor, que daqui a pouco voltaremos ao blog dela, e não é demérito, é blog mesmo, tá escrito blog, vou mostrar para vocês, dizendo, né, das apurações, suas fontes secretas, maravilha. E os sites oficiais, o GovBR estava dizendo que foragido da justiça brasileira é preso nos Estados Unidos com apoio da PF. O nome do Ramagem não tem. A prisão é fruto de cooperação policial internacional entre Brasil e Estados Unidos no combate ao crime organizado. A gente pensa assim, meu Deus, foi preso o chefe do Comando Vermelho, do PCC. Não, Ramagem. O deputado que fala na internet é muito perigoso. Oh, meu Deus, ele vai falar um negócio lá nos Estados Unidos e vai acabar a democracia. Agência Brasil, também, portal oficial de notícias do governo. Aqui pelo menos fala o nome do Ramagem. Prisão de Ramagem é fruto de cooperação entre Brasil e Estados Unidos, diz PF. Então, assim, a confirmação virá nos próximos dias. O print é eterno e nós vamos ver se de repente o Xande não tem que colocar o GovBR e a Agência Brasil no inquérito das fake news. Porque tá parecendo que é fake news. Aí vem Paulo Figueiredo, que ele tem uma empresa que cuida de imigração, ele e a Ludmilla, dar a explicação oficial da empresa que está cuidando da situação do Ramagem. Sobre a suposta prisão de Alexandre de Ramagem, alguns esclarecimentos objetivos. Ramagem não foi preso, mas detido. Falei para vocês, né? São coisas diferentes. A pessoa presa, ela é presa porque teve um julgamento, ela cometeu um crime, quem é detido fica lá sob custódia da polícia para se fazer uma averiguação, são coisas diferentes. Então ele não foi preso, ele foi detido após uma abordagem policial em Orlando, inicialmente por uma infração leve de trânsito e na sequência encaminhado ao ICE, procedimento comum na Flórida. Então alguns parlamentares, inclusive acho que foi a Bia Kicis que gravou um vídeo, salvo engano foi ela que disse que ele estaria ali com a sua habilitação internacional vencida. Essa é uma das versões, tá, pessoal? Tem mais de uma versão, mas parece que sim, o problema é burocrático. Com relação à documentação, isso vai ser confirmado depois pelo documento dos Estados Unidos, já vou mostrar na sequência. 2. Essa é, nesse momento, uma questão meramente migratória, porém o status de Ramagem é legal. Ele possui um pedido de asilo pendente, protocolado há tempos e ainda sob análise, o que lhe permite permanecer legalmente nos Estados Unidos até a decisão final do caso, que é demorada, mas tem tudo para ser deferida. Porque eles sabem, né, que o Xande ele faz umas coisinhas meio criativas, assim, que não são muito democráticas. A Imigrex, empresa da qual sou sócio, está prestando toda assistência a Ramagem e sua família. Nossa expectativa é de que seja liberado o mais rapidamente possível e, no momento, não vemos qualquer risco de deportação. O trâmite do ICE também é burocrático e depende da formalização no sistema do órgão para que os próximos passos sejam dados nessa direção. Tudo que envolve o Estado é burocrático e demorado, até mesmo em terras de Tio Sam. 4. Extradição e deportação não tem absolutamente nada a ver entre si. Ele precisa explicar o óbvio. A extradição é um processo político-diplomático entre estados, conduzido pelo Departamento de Estado, e que, diga-se de passagem, já foi solicitada pelo governo do Brasil e até agora não teve resposta. Deportação é um procedimento administrativo interno de imigração. Por exemplo, quando pega um imigrante ilegal, a deportação é uma expulsão do país, né? Meu filho, você entrou aqui de uma forma ilegal, ou passou o tempo, né? Entra como um visto de turista, que foi o caso do Ramagem, ele entrou com um visto de turista, passou o tempo, volta para tua casa. O caso em questão é exclusivamente migratório. 5º, para deixar absolutamente claro, o governo brasileiro não teve qualquer participação nesse episódio. Trata-se de um procedimento padrão da imigração americana. Isso não tem absolutamente nada a ver com o pedido de extradição do Brasil, que segue em análise no Departamento de Estado. Mas eu vou mostrar para vocês que rolou uma participação, um migué de um policial brasileiro no meio dessa história. Já chego lá, calma. Flávio Bolsonaro, meu amigo Flávio, também se manifestou a respeito, postou foto, ele, o Ramagem e o Jair. O ex-deputado e policial federal
Alexandre Ramagem foi detido, não preso, detido hoje pelo ICE por uma questão de natureza meramente migratória. Ele possui um pedido de asilo em curso, está bem amparado juridicamente e há expectativa de que seja liberado em breve. Tenho convicção de que as autoridades americanas reconhecerão a validade desse pedido e entenderão que Ramagem é mais um dos perseguidos políticos vítimas da mesma narrativa estapafúrdia que levou à prisão do meu pai. Isso vai acabar. No ano que vem, o Brasil deixará de ter presos exilados e asilados por perseguição política e o país voltará a ser exemplo de democracia. Ouve, amém! Amém! Tomara que isso aconteça mesmo. Trabalharemos muito para que em 2026 a gente tenha aí uma grande vitória no campo da liberdade de verdade. E o Alan dos Santos também, afinal de contas, os dois dividem bancada na Timeline, que inclusive ontem, quando chegou a hora do meu almoço, eu cadê a revista Timeline? E não teve transmissão, aí eu entrei na internet e comecei a ver o barraco todo. E ele já mete o pau no Metrópolis com a sua doçura de um limão. Alan é doce como um limão. Mas vamos lá. Que o Metrópolis, financiado pelo Banco Master do Vorcaro, tenha que sair babando o ovo do mentiroso do Andrei Rodrigues, isso não é novidade alguma. Não existe uma só matéria jornalística decente, nem mesmo nos jornais menos esquerdistas, sobre o caso do Ramagem. O único que falou corretamente foi o Paulo Figueiredo. Acabei de ler a nota para vocês. Passei o dia na correria por motivos óbvios e em breve estarei com meu amigo de bancada novamente mostrando quem é Andrei Rodrigues. E aí ele já posta ali, relembrando o caso, né, do uísque. Olha que beleza, o uísque caríssimo que eles tomaram lá por conta do Vorcaro no evento em Londres. Tava o Gonê, tava o Xandexon, tava a elite, o Sapo Intanha, todo mundo lá tomando uísque. E aí, meus amigos, tem essa matéria aqui do Sam Puncher contando sobre a única informação que nós temos oficial por parte do governo norte-americano, que é o documento que entregaram para o Ramagem na detenção dele, e o Sam Puncher vai comentar aqui. Vamos ver. Na informação de agora, a gente teve acesso a um documento que foi emitido após essa detenção do Ramagem. E resumindo, Ramagem foi detido porque o tempo de permanência dele nos Estados Unidos expirou. Então, aí a gente tem a segunda versão. A primeira diz que ele foi detido por uma infração leve de trânsito, que seria a sua habilitação internacional que estaria vencida. E aqui, segundo o documento do governo dos Estados Unidos, passou o tempo. Obviamente, como o Ramagem foi... ele teve que fugir para os Estados Unidos, porque ele ia ser um preso político, todo aquele processo da farsa da trama golpista, ele entra no país com um visto de turista, que tem uma validade limitada de 90 dias. Passados esses 90 dias, ele tem que voltar para o seu país, ou tem que sair dos Estados Unidos. Então, aqui eles estão informando que ele foi detido porque pediram a documentação dele e viram que o visto estava vencido. Então, essa é a segunda. Mas veja que nesse documento já, o governo dos Estados Unidos desmente a Polícia Federal, que diz que houve uma cooperação internacional da Polícia Federal. Na verdade, o que rolou foi um migué da Polícia Federal, que eu já vou mostrar para vocês. Eu vou ler para vocês aqui o que diz o documento. É um documento, enfim, que foi entregue ao próprio Alexandre Ramagem, esse documento exclusivo que a gente teve acesso. Então, o Departamento de Homeland Security, né, Segurança Interna, diz o seguinte: você não é cidadão nacional dos Estados Unidos, você é natural do Brasil e cidadão do Brasil. Aí o documento continua. Você foi admitido pela última vez nos Estados Unidos, em Miami, no dia 11 de setembro de 2025, como visitante não imigrante, visto B2. Ou seja, o documento diz aqui que o Ramagem entrou nos Estados Unidos em 11 de setembro como turista. Com autorização para permanecer nos Estados Unidos até 10 de março de 2026. Ou seja, o Alexandre Ramagem já excedeu em um mês o prazo máximo que ele podia ficar nos Estados Unidos com o visto de turista. E aí o documento continua falando que o Ramagem permaneceu nos Estados Unidos além do dia 10, sem autorização do Serviço de Imigração ou do Departamento de Segurança Interna. Com base no exposto acima, fica determinado que você está sujeito à remoção, deportação dos Estados Unidos nos termos da seguinte disposição legal. E aí cita aqui a seção 237A, 1B da Lei de Imigração dos Estados Unidos. Porque Alexandre Ramagem excedeu o prazo legal em que ele podia ficar nos Estados Unidos, que são 6 meses geralmente. Então, para resumir o que tem aqui. Aqui tem a razão pela qual Alexandre Ramagem foi preso. Porque ele foi abordado, os documentos dele foram checados e o visto dele expirou. Ele não podia mais estar nos Estados Unidos.
O que acontece agora? Alexandre Ramagem já tinha feito um pedido de asilo. Portanto, isso não significa necessariamente que Ramagem vai ser deportado. Mas o visto de turista dele venceu, motivo pelo qual ele foi abordado pela polícia, os documentos checados. Quando viram que ele estava ali em uma situação irregular, o ICE foi acionado e levou ele para averiguação. É o que está acontecendo agora. Então, nós sabemos que foi uma questão burocrática, segundo o governo dos Estados Unidos, que é a informação mais confiável até agora, na minha humilde opinião. O visto dele venceu, pegaram ele com o visto vencido, tem que voltar para o Brasil, só que ele tem um pedido de asilo pendente, então provavelmente são essas questões burocráticas, até conseguir que o departamento, sei lá, que vê o asilo, mande o papel para o outro departamento que vê o visto, essas coisas a gente sabe como é que funciona, não é só no Brasil que demora, em qualquer lugar do mundo. Mas aí, agora é que vem, falei que tinha um negócio esquisito. Ana Flor, da Globo News, escreve no seu blog, ó, que é o blog da Ana Flor, a blogueira Ana Flor, sobre um delegado brasileiro, miguezeiro, brasileiro, que atua no ICE e contribuiu para a prisão de Ramagem nos Estados Unidos, diz a PF. Então, assim, já começaram a se desdizer. Não foi uma operação da PF, cooperação internacional, crime organizado. Não. Foi o malandro do Brasil que atua no ICE. Mas o que aconteceu, dona Ana Flor? Conte para nós. A Polícia Federal afirmou nesta segunda que um delegado da corporação que atua no Serviço de Imigração e Controle de Aduanas contribuiu para a prisão do ex-deputado federal Alexandre Ramagem em Orlando, da cidade da Flórida, nos Estados Unidos. Ao blog, o diretor-geral da PF, que toma uísque caro com caro naquelas festinhas, que às vezes as pessoas têm dinheiro sequer para comprar roupa nessas festas, uísque eles têm, roupa às vezes não, né? Mas enfim, confirmou a informação e disse que o trabalho do delegado brasileiro, um delegado brasileiro junto ao ICE, faz parte de uma cooperação das autoridades brasileiras com agências americanas. Dentro desse acordo, a PF também recebe os policiais de órgãos estadunidenses. Tá bom. Aí, conforme Andrei Rodrigues, o delegado brasileiro, atua em Miami, também na Flórida, e deu alerta sobre Ramagem que auxiliaram na prisão dele. Traduzindo para o português. Este delegado petista, que acredita no golpe do algodão doce, ou que sabe perfeitamente o que está acontecendo, mora ali na mesma cidade, de certo, ele foi lá e dedurou para a polícia para dar um migué. Já que a polícia não está extraditando pela via certa, vamos controlar. Quando é que vence o visto do Ramagem? Ai, cagueta ele. Olha só, está ali com o visto vencido. Então, esta foi a grande cooperação internacional. Agora, o que eu falei para vocês com relação ao caso do Felipe Martins, a gente está acompanhando faz tempo, ele teve os seus documentos fraudados quando ele entrou na sessão de imigração e controle de aduanas. Será que esse mesmo delegado brasileiro já trabalhava lá na época? Será que esse delegado brasileiro que trabalha no Serviço de Imigração dos Estados Unidos tem alguma coisa a ver com a falsificação do documento Felipe Martins? Porque na minha cabeça agora se abriu um imenso espaço que fica pensando nisso. As coisas podem ter a ver. Ou eu tô ficando muito louca? Digam para mim aqui nos comentários. E vamos adiante, porque a CPI do crime organizado fez um relatório impactante, eu diria. Láudio Jardim traz a informação que o relatório final da CPI do crime organizado pede o indiciamento de Moraes, Toffoli, Gilmar e Gonê. Vai para uma gaveta, mas eu achei legal, achei impactante. STF vai de mal a pior. Na pesquisa do Datafolha, que não tem aquelas confiabilidades, né? Costuma sempre errar pro lado da esquerda. Até o Datafolha tá dizendo que 55% das pessoas que responderam à pesquisa dizem acreditar que os ministros do STF estão envolvidos no caso Máximo. Não tem como fugir, certo? E a eleição? Mas muito bem, obrigado. E os petistas estão desesperados porque Flávio não para de crescer. Empate em pesquisa acirra ataques entre Lula e Flávio Bolsonaro em busca do eleitor fora da polarização. Fora da polarização, aquela pessoa que não entende política, não acompanha política, não gosta de política, mas ela vota e o voto dela vale a mesma coisa do que os outros que estão sempre de olho na política, que é a galera que quem entende de política, quem acompanha, vai estar ou
mais para a esquerda ou mais para a direita, né? Então eles estão em busca desse eleitor que é o fiel da balança, já expliquei diversas vezes para vocês. A avaliação de integrantes das pré-campanhas ocorre num cenário em que os dois principais concorrentes à presidência têm o desafio adicional da rejeição elevada, lembrando sempre que a rejeição ao Lula é muito maior e a avaliação do governo dele está péssima, tanto que a Folha de São Paulo traz a informação de que o Lula enfrentará cenário de primeiro turno mais apertado desde a eleição de 2002. E para fecharmos este vídeo, a coisa está tão feia pro lado do PT que nem os tucanos querem fazer aliança. Olha só, a estratégia das tesouras sendo desnudada mais uma vez depois de ter o Alckmin como vice, o PT procurou os tucanos, o PSDB, por uma frente ampla. Ele precisa fazer essa frente ampla, mas nem os tucanos, e olha que o PSDB está em franca decadência, nem os tucanos querem, ó, tucanos rechaçam a aliança. Não existe qualquer possibilidade de aproximação do PSDB de São Paulo com o PT, declara o partido, após os petistas procurarem Paulo Serra. E é isso aí, meus amigos. Só aqui no fim do vídeo eu quero lembrar para você que gosta dos meus vídeos, acompanha meu conteúdo e fica reclamando aqui nos comentários que não está recebendo as notificações. Eu fiz uma comunidade no WhatsApp totalmente grátis. Você entra lá e sempre será notificado quando eu postar um conteúdo novo. Além disso, se você é pai, mãe, avô, avó, cuida de alguma criança e tem medo dessa doutrinação que diversas vezes nós já vimos aqui nos vídeos, eu escrevi um e-book para te ajudar. Estou disponibilizando ele 100% grátis também, então entra aqui no link, primeiro comentário fixado, e você terá acesso ao e-book e às comunidades, onde será notificado sobre os meus conteúdos. E eu quero que vocês me falem se eu estou viajando muito ou se pode mesmo ter um elo entre o caso do Ramagem e o caso do Felipe G. Martins. Fala para mim aqui nos comentários que eu quero saber, e por enquanto eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui!